2 vitórias e 1 empate. É isso que o Guarani precisa nas 3 últimas rodadas para escapar do rebaixamento e espantar a crise que assombra o Brinco de Ouro. A depender de outros resultados, a equipe alviverde pode até se livrar com uma pontuação menor. Mas é claro que o foco e o objetivo agora é alcançar o número mágico e confirmar de vez a permanência na elite do estadual. Então agora a gente tem uma semana para trabalhar, nossos adversários são mais difíceis, né? Agora tem o São Paulo, né? Nós temos 2 times de Série A e de Série B, os adversários são mais difíceis, mas a gente trabalhando bem essa equipe na semana, tomando as melhores decisões, escolhendo, entendendo o momento de cada um, montar uma equipe para a gente poder buscar a vitória contra o São Paulo. Nós temos 3 jogos para vencer 2, né? Porque com 11 pontos e 3 vitórias não teve nenhuma equipe rebaixada no Paulistão, então a gente tem que buscar todas as vitórias em 3 jogos, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Os 6 jogos consecutivos sem vitórias agitaram os bastidores do clube. Além das demissões do superintendente Juliano Camargo e do auxiliar técnico Rodrigo Leitão, o Bugre também confirmou o afastamento do CEO Ricardo Moisés do departamento de futebol. Danilo Silva é quem assume de forma interina a função de superintendente. Enquanto isso, o Guarani analisa se permanece com o ex-jogador no cargo ou se contrata um novo dirigente para a função. Um dos cotados é Arley Menezes, ex-goleiro e ex-vice de futebol do Goiás. Ari Barros, atualmente no Paysandu, e Jorge Macedo, ex-internacional, também tiveram os nomes avaliados pela diretoria alviverde. Mas ainda distante de uma definição, o Guarani volta totalmente as atenções para o próximo duelo pelo Paulistão. No domingo, o Bugre recebe o São Paulo, equipe que também não passa por um bom momento na competição. Contra o Tricolor, o Guarani busca, além da reabilitação, a primeira vitória dentro de casa nesta temporada. A gente espera a semana trabalhar, melhorar o time e fazer um jogo melhor contra o São Paulo, que não é impossível vencer o São Paulo, não é impossível vencer ninguém, né? A gente tem condições de vencer qualquer adversário em qualquer lugar, desde que a gente esteja bem preparados. Para dar tranquilidade e foco na preparação, o Bugre treinará distante de Campinas durante a semana. O elenco se reapresentou na manhã de hoje e segue viagem a Guararema, onde ficará até a próxima sexta-feira. Então a gente tem que procurar resgatar, entender quem está melhor mentalmente também, identificar esse atleta mentalmente está muito derrotado, está muito derrubado, não dá para contar com ele nesse momento. A gente vai procurar resgatar todos, né? A gente conta com todos, temos o auxílio do nosso psicólogo, como já falei, do Aroni, que vai nos ajudar essa semana aí, para a gente conversar com ele, identificar, né? Dar uma olhadinha no jogo com ele, ver a leitura que ele faz ali do comportamento dos atletas, para a gente extrair o melhor de cada um. Guarani seguiu hoje para Guararema, vai fazer lá um trabalho de preparação para enfrentar a equipe do São Paulo, vai permanecer lá até sexta-feira, é um CT, aliás, dê uma olhada na internet lá para ver as fotos do CT, eu não conhecia, chama CT D'Artagnan, muito bom, hein? Campos de alto nível, de última geração. Escolheu bem Guararema. Você pega a rodovia Dom Pedro e vai. Tem 2 caminhos, pela Dom Pedro ou pela Ayrton Senna. Pode ser considerada a Guararema como região metropolitana de São Paulo. Então, aliás, D'Artagnan, sabe quem foi D'Artagnan ou não? Eu sei que era aquele cara que ficava nos jogos de vôlei tocando corneta, não é esse? Então, D'Artagnan foi nem sei o quê. D'Artagnan não foi um dos 3 mosqueteiros? Ele era um tipo de um quarto mosqueteiro, né? Porque tinha os 3 mosqueteiros, deixa eu ver se eu lembro. Etos, Aramis, falta um. E tinha o D'Artagnan, que era amigo dos 3, né? Era uma espécie de reserva? Não era reserva. Não, era uma reserva de luxo. Ele era amigo dos 3 que lutavam lá para defender o rei da França. Isso aí é livro, história de Alexandre Dumas. Tem vários filmes. Né? Alexandre Dumas tem filmes também. O CT chama D'Artagnan? Chama. Então tomara que traga bons frutos para o Guarani. Eu não teria ido, tá? Eu não teria ido. Isso aí tinha que ter feito antes. Vai fazer agora? Vai fazer agora. Santo André, Água Santa, foram times que fizeram pré-temporadas. O Santo André fez lá também, então ainda mais que eu não iria, então. Tá vendo? Então, assim, não, é só uma brincadeira, mas, ô Batista, peraí. A situação do Guarani é dentro do campo, meu amigo. Ficar levando, o Claudinei falou ali de psicólogo. Cara,
O salário está em dia. Tá vestindo uma camisa de um clube gigantesco no futebol brasileiro, que tem uma baita de uma torcida, e os caras, velho, desculpa, tá? O que os caras estão jogando, você pode levar os caras até pra Marte, que não vai resolver. Tem que chegar, é fazer os caras correrem, é fazer os caras irem no limite, e isso não está acontecendo no Guarani. Porque hoje, você acha que com 80% da sua capacidade você vai ganhar um jogo ou não? Com 100 é difícil. Ser no limite é difícil. Então, tá errado o Guarani. Eu não faria isso. Portos. Lembrei o nome do terceiro. Por isso que você queria que eu parasse de falar logo. Atos e Aramis. São os 3 mosqueteiros e tinha um amigo deles que era o D'Artagnan. Você gostou do meu? Que é o nome do CT. Não tem nada a ver com pra você, dá uma olhada. futebol, né? Mas é o nome do CT onde vai o time do Guarani para treinar. Jogo contra o São Paulo aqui no Brinco, partida marcada para o estádio Brinco de Ouro. O Guarani tem 2 jogos em casa. Pega o São Paulo, depois sai contra o Botafogo e finaliza contra o Red Bull Bragantino. Pedreira. Olha, esse negócio, eu já diria, meu saudoso amigo de todos nós, né? Eli Carlos, que eu tenho a saudade desse cara, pela convivência, pelo ser humano. E eu aprendi muito futebol com esse cara, né? Aprendi a gostar dele lá no Paulista, em Jundiaí. Ele que montou o time, foi campeão da Taça São Paulo. E ali eu comecei o convívio com ele, depois a gente se encontrou aqui. Sabe o que é certo no futebol? O que funciona. O certo é o que dá certo? Ó, se o time for lá e ganhar do São Paulo, eu vou pedir para a semana que vem voltar para lá. Então, sabe, a gente sabe qual é o problema. Só não enxerga quem não quer. O time do Guarani tem aí uma porção, uma meia dúzia de jogadores que são os considerados titulares, que não jogam porcaria nenhuma. Essa é a grande verdade. É conversa, narrativa, jogadores conhecidos, mas bola, e a responsabilidade tem que ser colocada nas costas deles, do técnico também, do CIA também, porque eles meteram o Guarani nessa confusão tremenda. Vão conseguir sair? Acho pouco provável, mas tem chance. Então o Claudinei, eu acho que se a ideia for dele, ou se a ideia foi do CA, é a história de construir soluções ou caminhos diferentes. De repente vai lá, o pessoal senta numa sala, sai no pontapé, no rabo de arraia, e lá eles resolvem talvez um problema que não foi resolvido até agora. Ou lá nesse convívio diário, eles descobrem uma maneira de jogar futebol diferente do que eles estão apresentando. Isso que vai ter. O que não pode é fazer isso aqui, ó, cruzar os braços. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, eu também acho que... Mas tem que fazer alguma coisa. Então eles estão tentando encontrar um caminho, eu acho válido. Não sei se vai funcionar. Porque o problema é estrutural. O problema é a montagem do time. Com o treinador, Batista, aqui com todo respeito ao Claudinei, que é um ótimo profissional, tudo, mas ele está parecendo cachorro em dia de mudança. Né? Ele está perdidinho. É a segunda coletiva que ele está falando ainda de conhecer jogadores. O Gleger aqui, quando ele ouviu a primeira vez, ele quase trepou em cima da cadeira aqui. Verdade mesmo. Pô, o cara tem que ficar 20 horas estudando os jogadores que ele tem na mão. No segundo jogo ele já tinha que saber até o RG dos caras. E os auxiliares? Aliás, eu vou falar, só dar um recadinho que eu dei agora na Rádio Bandeirantes. Mandaram o cara errado embora, hein? Tô defendendo ninguém não, tá? Ah, vai cair? Então cai todo mundo, tá? Todo mundo. Mandaram o cara embora. Eu estou falando do Leitão. Mandaram o cara embora. E mandaram o cara errado embora. Tá? Isso é opinião minha, que eu conheço o profissional. Agora, tem gente que continua lá e, ó, ser amigo de alguma pessoa lá dentro. Bom, enfim, isso não é problema meu também. Eu não trabalho lá, eu só quero o bem do Guarani. Então tem que trazer gente que dê conta. Aliás, vocês não deviam nem ter demitido o Humberto, que já está lá na Chape. Ganhou 2 seguidas, já tirou a Chapecoense da zona do rebaixamento. Tá? É só um reclamão, vocês sabem disso. É incompetência pura de quem dirige e de quem está dentro do campo vestindo a camisa do Guarani. Olha, o Guarani tem cometido alguns erros que não entendo por que comete. Primeiro, sabia que tinha jogo em cima de jogo, vai chegar qualquer treinador que chegasse, vamos imaginar que contratasse o Luxemburgo. Vai ter dificuldade. Está sem clube. Teria dificuldade para conhecer os jogadores, velho. Ô Batista, mas agora, veja, outra coisa, morreu com 2 vagas
Porque para disputar o Campeonato Paulista são 26 vagas, 3 obrigatórias para goleiros e 23 para jogadores de linha. O Guarani tinha uma vaga ainda disponível e ainda podia trocar o Bruno Mendes, que machucou, o regulamento permite. Faz 15 dias que machucou. Então, eu não queria, contratou ninguém, não inscreveu ninguém. Tinha 2 jogadores aí, o Bernardo, volante, que é bom jogador e poderia ajudar o Guarani nesse momento complicado. Lucas Adel, que também não sabemos se é bom ou se é ruim, nunca teve uma oportunidade. E com essa zagueirada aí, defesa peneira, zagueiros amigos do adversário, doando lances para o adversário, será que não poderia usar esse Lucas Adel? E outra, aquele Bruninho que jogou a copinha, o homem dos gols bonitos, marcou 4 gols. Ele não podia ser inscrito na lista B porque não tem um ano de contrato na base. Tinha que ser inscrito na lista A. Já que não contratou, não podia ter inscrito então o Bruninho. Uma hora ou outra, sei lá, põe o cara para jogar. Vai que ele faz a mesma coisa que fez na copinha. E o Guarani precisa, nesse momento, de jogador que consiga colocar a bola na rede. Problema do Guarani são 2. Defesa peneira e atacantes que não marcam gol. Não tem, em cima disso que você estava falando. Campo. Em cima disso que você estava falando também. Em cima disso aí que você estava falando, sobre a questão do treinador que ainda não chega no grupo, tal, não conhece. Mas o Batista, cara, eu trabalhei como técnico, trabalhei com futebol quase 25 anos da minha vida. O cara chegou, o treinador chegou, certo? Vamos supor que o CH, o treinador, foi contratado agora. Estamos com um problema, o CH é o seguinte, ó. Aquele jogador ali, ele faz essa função, aquela e aquela, e ele pode te ajudar assim, assim, assado. Ó, esse jogador aqui, ele já foi improvisado lá, não deu certo, mas toda vez que ele vai jogar aqui... Então o cara ele precisa passar um relatório. Sabe por que eu estou falando isso? Olha as substituições do Claudinei no jogo. Cara, é umas coisas que você não consegue entender. Pô, nessa última ele estava perdendo o jogo, ele tirou um volante, colocou um zagueiro para ficar com 3... Sabe? Então, assim, é por isso que às vezes, e o Claudinei às vezes ele não está errado. Porque se os caras não alimentarem ele de informação, como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber, por exemplo, esse detalhe que você está falando dos meninos da base aí? Ele não vai saber. Como é que ele vai saber, por exemplo, como é que chama o menino lá, o Rafael? Rafael, né? Rafael Casabranca. Casabranca. Será que ele sabe a história do Rafael? Ele sabe que o Rafael, todas as vezes que entrou, foi muito bem? Então alguém precisa falar para ele. Quem que vai falar? Um cara que entende de futebol. Como que um cara que não entende de futebol vai falar de tática, por exemplo, com um treinador que experiente como é o Claudinei? Não vai falar, velho. E se falar, vai falar bobagem. E eu acho que é isso que está acontecendo. E eu concordo contigo, tá? Mandaram o cara embora errado. O cara que mandaram embora. Eu não mandaria o Leitão embora, não. O Guarani ficou com o Alexandre Pena. Mandou o Leitão embora e o Pena, que é o outro auxiliar fixo, né? Permanece no clube. Esse é o cara que tinha que alimentar, então, o treinador que está chegando. Dá uma olhada aqui na tela de classificação, os grupos do Paulistão. Santo André perdeu ontem. Olha aqui, último lugar, 4 pontos. Santo André está salvando a vida de muita gente no campeonato, hein? Ele está se afundando no lamaçal. Santos classificado, Portuguesa 7. Olha o que uma vitória do time do Pintado fez na competição. Uma vitória contra o Guarani. E olha o que o Guarani fez também, né? Doou a vitória para a Portuguesa. O que aconteceria com o Guarani, que iria a 8, né? Sim, se o Guarani vence, iria a 8, mas está num outro grupo, né? Sim. Vamos mudar aqui de grupo. E a Portuguesa tem um jogo a menos, né? Grupo B. Palmeiras 18, Água Santa 14, Ponte 13 e o Guarani 5. Está na zona de rebaixamento. Mas não no último lugar, né? Porque o Santo André, honrosamente, está ostentando a permanência lá no último lugar. Grupo C. Red Bull Bragantino 15, Mirassol 14. Esse é um grupo mais difícil, hein? Olha aí, Inter de Limeira 13, Corinthians 10. Grupo D.
Novo Horizonte, não, esse é o mais difícil, né? Novo Horizontino 15, São Bernardo 15, São Paulo fora da zona de classificação 14 e o Botafogo 8. São Paulo tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos. E é Olha lá, contra a Inter de Limeira, 8. que tá bem no campeonato, hein? Abre o olho aí, tricolor. Esse jogo vai ser em Brasília, né? Se liga. Vai ser em Brasília, né? Ô,